Aqui, acho que consegui, né? Vocês devem estar me vendo. Eu vou abrir a câmera só para vocês me conhecerem aqui antes da gente começar essa sessão e eu vou apresentar. Bom, meu nome é Andréa Gonçalves, eu sou bibliotecária também, trabalho na editora Springer Nature, que é uma das editoras que tem uma parceria com a CAPES para publicação de artigos em acesso aberto. Então, na sessão de hoje, eu vou apresentar para vocês como funciona esse sistema para publicação de artigos em acesso aberto com a Springer Nature, né? Então, a gente vai falar sobre requisitos de elegibilidade para os autores, como funciona o nosso sistema para submissão de artigos, para aprovação pela CAPES, né? O que vocês podem esperar desse processo, prazos, algumas dicas para seleção de revistas também, onde vocês devem publicar, né? E mais alguns recursos também de treinamento, caso vocês tenham dúvidas após esse treinamento, tá? A apresentação deve durar em torno de 45, 50 minutos, e depois a gente vai ter mais tempo e espaço para as perguntas, e aí, como a Vanessa falou para vocês, vocês podem ir enviando as perguntas, tá? Porque nesse sistema aqui, nessa plataforma de apresentação, eu vou estar acompanhando a apresentação e eu não vou conseguir ver o chat no mesmo momento, tá? Mas vocês podem ir colocando as perguntas no chat e quando terminar a apresentação a gente vai para as perguntas, tá? E eu vou respondendo conforme as dúvidas forem aparecendo. Então a gente vai ter um tempinho no final, beleza? Então tá bom, vou começar aqui. Deixa eu passar aqui para a minha apresentação, né, de como publicar em acesso aberto com o acordo entre a CAPES e a Springer Nature. Então, a gente vai fazer aqui uma visão geral do que é esse acordo, o que significa esse acordo. Vou passar pelo processo de publicação em acesso aberto, falar para vocês também sobre a seleção do periódico para publicação, né, e as estratégias para essa publicação. Começando com informação geral, assim, para vocês terem uma ideia do que é esse acordo entre a CAPES e a Springer Nature, né? É um acordo de publicação, né, para publicação e leitura, na verdade. Então, vocês podem ter ouvido falar em acordo transformativo, ou acordo de leitura e publicação, acordo Read and Publish, é tudo a mesma coisa, tá? É um acordo que é, na verdade, um contrato, né, entre a CAPES e a Springer Nature. É um novo modelo de contratação entre a CAPES e as editoras, onde, além da leitura dos periódicos, que é o que vocês já tinham acesso antes, né, as revistas da Springer, além da leitura, isso inclui também a publicação nessas revistas. Então, isso visa facilitar a nossa transição para a publicação em acesso aberto em revistas internacionais, tá? Então, esse acordo ele é um contrato que reúne na mesma licença, né, as taxas para leitura dos artigos e as taxas de processamento de artigo, que é chamado de APC, né, que é essa taxa paga para publicação em acesso aberto. Esse tipo de contrato ele tem sido utilizado, né, pela CAPES e por outras instituições no mundo como uma forma de facilitar a gestão desses custos de publicação, já que esse é um modelo que tem sido cada vez mais utilizado pelos pesquisadores, né, que tem demandas de publicação em acesso aberto, mas muitas vezes tem essa dificuldade de acessar recursos para poder pagar por essa publicação, né, ou não tem na própria bolsa de pesquisa, ou na sua instituição, ou tem que buscar recursos próprios, etc. Então, a CAPES, ela centraliza e gestiona, né, toda esse pagamento dos custos de publicação para todas as instituições de pesquisa no Brasil. Isso permite que os nossos pesquisadores aqui no Brasil publiquem mais em acesso aberto e assim tenham mais visibilidade para suas pesquisas, né, e aumentam também o impacto dessa publicação internacionalmente. Ao mesmo tempo, permite que esses autores cumpram com os requisitos de publicação em acesso aberto, que muitas vezes vêm dos próprios financiadores. Então, esse acordo que foi feito entre a CAPES e a Springer Nature, ele começou em 1º de janeiro desse ano e ele tem a duração de 3 anos, ele vai até o final de 2028, tá? E ele inclui, então, a parte de leitura, onde todos os usuários das instituições participantes, né, que são 435 instituições que fazem parte desse acordo, vão poder publicar
em acesso aberto, né, nas revistas, no conjunto de revistas da Springer, que são Vê 1.700. quanto é para mim, Eduardo. Cotonete. Gente, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Sidney, por favor, fecha teu microfone. É o Sidney. Isso. Eu estou ouvindo um ruído aí, acho que agora já passou. Obrigada. Então, vamos lá. Então, vocês vão ter acesso a 1.770 revistas que vão estar disponíveis para leitura, né? E 1.730 periódicos onde vocês vão poder publicar. Então, tem uma pequena diferença entre revistas para leitura e para publicação, tá? Porque isso é decorrente de uma seleção da CAPES. Acho que tem mais alguém com o microfone aberto. Pessoal, eu vou pedir para todos vocês, por favor, fecharem o microfone, tá? Para a gente não ter esse ruído de fundo. Não sei se você, Vanessa, como administradora, tem como fechar o microfone dos usuários, mas só para a gente... Andréia, eu não vi agora quem estava com o microfone aberto, tá? Na verdade, não apareceu para mim ninguém com o microfone aberto aqui. Mas se não, eu fecho, tá? Pode deixar que eu vou ficar atenta, que eu vou deixar se alguém mais abrir. Então é isso, tem essa pequena diferença entre o número de periódicos disponíveis para leitura e para publicação, que isso foi uma seleção feita pela CAPES das revistas que vão estar incluídas, tá? E esse acordo cobre, então, além da leitura, né, dos periódicos que estão na plataforma Springer Nature Link, que é a plataforma onde vocês já consultam os nossos periódicos, que está disponível diretamente por IP, né, no campus da URGS, ou então pelo portal de periódicos, e inclui a cobertura dos custos de APC, né, da taxa de publicação em acesso aberto, nos periódicos elegíveis, que são periódicos híbridos. Tá? Isso é importante dizer porque não são todos os periódicos da Springer que são parte desse acordo. São somente aqueles que foram escolhidos pela CAPES, né? E são periódicos que publicam no modelo híbrido, que quer dizer, revistas que publicam tanto artigos em acesso aberto, como também artigos de assinatura, artigos que só estão disponíveis para quem tem assinatura dessa revista. Mas dessa forma, vocês podem escolher publicar em acesso aberto nessas revistas, né, com os custos cobertos pela CAPES. São alguns tipos de artigo que são incluídos nesse acordo. Tá? Artigos originais, que é a maior parte dos artigos que são publicados, né? Artigos de revisão, comunicações breves e artigos de educação continuada. Então, esses 4 tipos vão ser cobertos pela CAPES dentro desse período que tem a vigência do acordo, né, de 1º de janeiro desse ano até 31 de dezembro para 2028. Esse é o período em que o seu artigo deve ser aceito para publicação no periódico. Então, você já tem que ter enviado o manuscrito para avaliação. Esse manuscrito vai passar pelo processo de revisão por pares e você tem que receber um aceite para publicação da revista dentro desse período, tá? Até 31 de dezembro de 2028. E acho que um ponto positivo, bem principal desse acordo também, é que o volume de cobertura é ilimitado. Quer dizer que não tem um limite de artigos que vão ser publicados, nem por instituição, nem por autor, nem por área de conhecimento, ou seja, quantos artigos forem aprovados para publicação pela revista vão ser cobertos pela CAPES, tá? Então, se você é um autor que publica vários artigos, você vai poder publicar todos eles sem nenhum tipo de limite por pessoa, tá? Ou por instituição. E vou falar também do que não está incluído no acordo, porque isso é importante a gente ter claro, né? Quais são os limites desse acordo. Então, o objetivo desse acordo transformativo com a Springer Nature é transformar esses periódicos híbridos, né, que publicam tanto em acesso aberto como em acesso fechado, publicá-los em periódicos de acesso aberto, que publiquem totalmente em acesso aberto. Então, como o objetivo é transformar esses periódicos híbridos, os periódicos que já são totalmente de acesso aberto não estão incluídos no acordo, tá? Isso inclui os periódicos do portfólio BNC, né, que são revistas que já são de acesso aberto, elas só publicam em acesso aberto.
Também a revista Scientific Reports, que é uma revista bastante conhecida da Springer Nature, que também só publica em acesso aberto. Então, essas não estão incluídas no acordo. Então, quando você for selecionar a revista para a qual você vai enviar seu artigo, é importante que você veja que ela seja uma revista incluída, tá? E eu vou mostrar para vocês como vocês vão verificar, como vocês vão escolher a revista. O acordo também não inclui as revistas da Nature, tá? Embora a Springer Nature, né, é o nome da editora, mas tem um selo editorial Springer e tem o selo editorial Nature. Então, as revistas Nature não estão incluídas nesse acordo, tá? Só as revistas Springer. E também não estão incluídos custos adicionais de serviços editoriais, que podem ocorrer, não é muito comum, mas pode ser que a revista cobre pela publicação de páginas excedentes, ou pela publicação de figuras coloridas, ou de materiais suplementares. São poucas as revistas da Springer que têm essa cobrança adicional. Mas a CAPES pede que nós reforcemos esse ponto, né, de que o que a CAPES cobre é somente a taxa do APC. Ela não cobre qualquer outro custo adicional que venha da revista. Então, para contar para vocês também um pouquinho sobre os benefícios desse acordo, né, como eu falei brevemente para vocês, o objetivo da CAPES é impulsionar a publicação em acesso aberto, né, fazer com que mais autores do Brasil tenham esse acesso aberto, porque assim a gente aumenta o acesso ao nosso conteúdo publicado aqui por pesquisadores, né, permite que mais pessoas tenham acesso a essa pesquisa de qualidade e também torna a publicação em acesso aberto mais fácil para os autores, né, porque é um sistema bastante simples, como eu vou mostrar para vocês o passo a passo, né, de publicação, e evita que os autores tenham essa preocupação de conseguir mais fundos para poder publicar em acesso aberto, tá? E pelo lado das instituições, né, tanto da URGS, por exemplo, de qualquer universidade também da CAPES, facilita a gestão desses custos, né, e a gestão administrativa também. Então, para vocês terem uma ideia mais concreta desses benefícios, né, nós temos vários estudos, né, vários estudos já foram feitos no mundo sobre o impacto dos artigos publicados em acesso aberto, e o último estudo que a Springer fez, já faz alguns anos, a gente está renovando agora esse experimento, é que os artigos que são publicados em acesso aberto, por esse modelo de acordos transformativos, eles têm, em média, 6 vezes mais downloads do que artigos que são publicados em acesso fechado. E também recebem 1,6 vezes mais citações do que artigos que estão restritos. E também, se a gente for contar a atenção online recebida por esses artigos, eles recebem quase 5 vezes mais atenção, né, em termos de compartilhamento, curtidas, etc., do que artigos que não estão disponíveis em acesso aberto. Então, isso é uma evidência muito clara do impacto maior que esses artigos têm. E é essa possibilidade que vocês vão ter agora, de publicar em acesso aberto. Além disso, nós temos dados também, né, decorrentes dos acordos transformativos que a Springer já tem, porque nós temos mais de 70 acordos em todo o mundo, né, e analisando os dados de acesso aos artigos que foram publicados, nós conseguimos ver que, em média, 70% dos downloads que são feitos, né, das consultas que nós temos a esses artigos publicados, elas são de usuários que nós chamamos de usuários anônimos, ou seja, são pessoas que não estão vinculadas a nenhuma universidade que é cliente da Springer. Então, pode ser qualquer pessoa de qualquer universidade, porque quando são clientes da Springer, a gente reconhece pelo número do IP, né, ou pelo acesso remoto. Então, a gente sabe, essa pessoa, sendo assinante da Springer, teria acesso de qualquer forma. Mas o que a gente descobriu é que 70% das pessoas que usam os artigos em acesso aberto, elas vêm de pessoas que não teriam acesso se esse artigo não tivesse sido publicado num acordo transformativo. Não é interessante? A gente vê que o alcance é muito maior do que era antes. E, por outro lado, também para os autores, né, a gente analisou autores da América do Sul e autores da África. E os autores aqui da América do Sul, que tem outros acordos transformativos também, têm recebido, em média, 11 vezes mais downloads dos artigos do que antes dos acordos transformativos.
Então, realmente, a gente vê assim que faz uma diferença muito grande para os autores, né, o alcance desse conteúdo. E outro ponto que eu quero trazer para vocês é em relação à publicação da URGS, né? O que a URGS tem como histórico de publicação com o Springer Nature. Então, nesse gráfico aqui que vocês estão vendo, a gente tem os números de artigos publicados nos últimos 10 anos, né? Em modelo restrito, né, sob assinatura e também em acesso aberto. Essa linha azul de cima, a mais alta ali, né, que está em 2025, chegou cerca de 580 artigos, são artigos publicados em assinatura, tá? Em revistas de assinatura, que não estão em acesso aberto. E a linha laranja, que vocês veem logo em seguida, a segunda de cima para baixo, é o total de artigos em acesso aberto, em diferentes modelos, tá? Porque existem diferentes modelos de publicação em acesso aberto. Então, no total, a URGS publicou conosco em acesso aberto um pouco mais de 300 artigos no ano de 2025, no ano passado todo, né? Cerca de 310 artigos. E aí as 3 linhas de baixo são os diferentes modelos, né? Que são no modelo dourado, que é em revistas totalmente de acesso aberto, né? Como, por exemplo, a Scientific Reports ou a BMC. Tem também os artigos no modelo verde, que são nas revistas de assinatura, e os artigos híbridos, que são parte desse acordo transformativo, né? Então, mas no total, em todos os períodos, todos os tipos de modelos de acesso aberto, a URGS publicou em 2025, durante todo o ano, cerca de 310 artigos, tá? Nesse ano, no ano de 2026, com o acordo da CAPES, já foram publicados 132 artigos no total, né, de acesso aberto, de janeiro a julho, de um total de mais de 4.000, né, de todo o sistema CAPES que foram publicados. Então, tem sido, assim, uma boa média de artigos publicados. Vocês veem que com o tempo vem crescendo esse número, né? No mês de julho foram 29 artigos publicados só da URGS, de autores da URGS. Então, a tendência é que esse número venha a crescer, né? E quanto mais pessoas saibam dessa possibilidade, também mais artigos vão ser enviados e provavelmente aprovados para publicação. Então, isso é só para vocês terem uma ideia do histórico de publicação da instituição com a Springer, né? E vários artigos já foram publicados, aqui tem alguns exemplos, né? Na área de ultrassonografia, de neuroquímica, na área de física, medicina molecular, computação. Então, assim, são várias áreas, né? Porque nessas mais de 1.700 revistas que estão disponíveis para publicação, tem revistas em todas as áreas do conhecimento. Então, independente de qual seja o seu tema de publicação, você vai encontrar uma revista na Springer onde você pode publicar em acesso aberto, tá? Muito bem, vamos passar agora a falar dos requisitos de elegibilidade, tá? Eu vou só tirar minha câmera agora, primeiro para a gente ter um pouco menos de distração e também por conta aqui da conexão de internet, que parece que para mim está rateando um pouquinho. Então, vou falar dos requisitos de elegibilidade para vocês utilizarem esse acordo. Então, existem alguns quesitos que vocês precisam verificar para saber se você pode publicar em acesso aberto. Primeiro, o seu artigo tem que ser aceito para publicação em um dos periódicos híbridos elegíveis, tá? Então, você vai enviar o seu artigo, ele vai ser avaliado pelo conselho editorial, ele vai passar por uma revisão por pares e você precisa receber da revista a resposta de que ele foi aceito para publicação. Segundo, você precisa ser afiliado a uma instituição elegível, como a URGS, por exemplo, né, que é uma das instituições afiliadas. E ser o autor correspondente, tá? A pessoa que é responsável pela comunicação com a Springer. Eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre quem é possível ser o autor correspondente. E o seu artigo tem que ser um dos tipos aceitos no acordo. Tem que ser um artigo original, ou artigo de revisão, comunicação breve, ou artigo de educação continuada. E por último, é muito importante também que você tenha um registro no ORCID, né? O ORCID é um sistema de identificação de autores, que é usado internacionalmente. É como se fosse um currículo Lattes, só que internacional.
Então, você precisa ter o seu registro no ORCID, e esse registro ORCID tem que estar cadastrado no sistema Meus Dados CAPES. Porque a CAPES vai utilizar esse dado, né, do seu ORCID para comparar o que foi enviado na revista com o seu cadastro no Meus Dados CAPES, para saber se você cumpre todos os requisitos de elegibilidade. Então, esses 5 pontos são os mais importantes para que você possa publicar em acesso aberto. Em relação ao autor correspondente, então, de acordo com a portaria da CAPES, que define as diretrizes para publicação em acesso aberto, o autor correspondente é a pessoa responsável pela comunicação entre os autores e o periódico, durante o processo de submissão do manuscrito, revisão e publicação. Então, é a pessoa responsável pela comunicação. Na Springer Nature, todas as revistas aceitam somente uma pessoa como autor correspondente. Então, vocês vão ter que definir entre o grupo de autores, né, se for um artigo em coautoria, quem será a pessoa que vai responder como autor correspondente. Por quê? O autor correspondente é quem deve atender aos requisitos de elegibilidade da CAPES, tá? Não é necessário que seja o primeiro autor, qualquer um dos coautores pode ser autor correspondente, mas essa é a pessoa que deve cumprir com os requisitos de elegibilidade. A afiliação dos demais coautores não tem nenhum impacto na elegibilidade, então você pode publicar com coautores que sejam de outras instituições, que sejam de outros países, com coautores da graduação, né? Então, não tem nenhum problema em relação a isso. O importante é que o autor correspondente atenda a esses requisitos. E quais são esses requisitos de acordo com a portaria CAPES, né, que define o pagamento de APC? O autor correspondente, na data de envio do artigo ao periódico, ou seja, no dia que você enviou para o periódico para avaliação, deve ser ou um docente ativo na instituição, né, com vínculo ativo na instituição, pode ser um pesquisador fazendo pós-doutorado, né, um pós-doutorando, desde que o pós-doutorado esteja em andamento. Uma vez terminado o pós-doutorado, já não é possível utilizar o acordo, né. Se for um mestrando ou doutorando, né, durante o curso, pode utilizar esse, pode ser o autor correspondente, ou em até 5 anos depois da defesa, tá? Porque sendo egresso de mestrado ou doutorado, também nos 5 anos seguintes, a CAPES ainda aceita esse vínculo para cobrir o custo de APC. Ou pode ser um agente público ou empregado da instituição participante. Então, por exemplo, um bibliotecário, um assistente de laboratório, né? Qualquer outra pessoa que tenha um vínculo formal com a instituição, também pode ser o autor correspondente do artigo. E outra exigência para elegibilidade é que a CAPES somente aprova o pagamento de APC para artigos sob a licença Creative Commons CC BY, tá? Existem vários modelos de licença Creative Commons, e as revistas selecionadas pela CAPES são revistas que aceitam a licença CC BY. Então, provavelmente você não vai ter esse tipo de problema. Mas há revistas que trabalham com mais de um tipo de licença. Então, quando você for selecionar a licença de publicação do seu artigo, você deve selecionar a licença CC BY. E o autor correspondente deve ter o seu ORCID ID vinculado no sistema Meus Dados CAPES, tá? Isso é muito importante. Como é que você vai fazer isso? O sistema Meus Dados CAPES, caso você não tenha um perfil lá, é importante que você vá e crie o perfil. Se você é docente ou pós-doutorando ou está no mestrado ou doutorado, provavelmente você já tem os seus dados lá, porque o programa é obrigado a colocar os seus dados nesse sistema. Mas verifique, entre no sistema, e uma vez que você entra no seu perfil, você vai buscar essa seção identificadores. E lá você vai adicionar um novo identificador e vai colocar o registro lá do seu número ORCID, tá? Isso vai fazer com que a CAPES já possa validar os seus dados quando o seu artigo for aceito para publicação.
Então, vamos falar agora do processo de publicação em acesso aberto, né? Como é que é o passo a passo? O que vai acontecer? Bom, esse fluxo de publicação começa com o envio do artigo para a revista, né? A sua submissão para a revista. Ele vai passar por um processo de aceitação editorial e depois a gente entra no que nós chamamos de fluxo de publicação em acesso aberto, que é o que acontece dentro do sistema da Springer, tá? E esse passo a passo que eu vou explicar para vocês agora. Então, antes da aceitação editorial, né, antes do seu artigo estar pronto para ser aceito na Springer, pessoal, vamos fechar o microfone, por favor? Tem mais um ruído aqui. Rosiane, por favor. Tem uma pessoa que está com o microfone aberto aqui e tem muito ruído. Rosiane, por favor, fecha teu microfone. Tá? É só apertar no botãozinho embaixo de microfone, aqui embaixo da apresentação da Andrea. Fecha o microfone, por favor. Ela ainda não conseguiu fechar o microfone, tá? Rosiane, é um botãozinho de microfone que fica abaixo da apresentação. É o primeiro botãozinho abaixo da apresentação aqui. Por favor, clica ali para fechar. Vanessa, você como administradora, eu acho que se você entrar na lista de participantes, que está aqui que é o segundo ícone, eu acho que você consegue fechar o microfone dela. E eu, como apresentadora, não consigo, mas acho que você consegue. Isso, agora já foi. Obrigada. Bom, vamos começar do início do fluxo de publicação. Então, a primeira coisa que você vai fazer é selecionar uma revista, né, um periódico elegível, para publicar na Springer Nature Link. Então, você entra no site da Springer, no Springer Nature Link, você vai selecionar o periódico, e a gente vai falar sobre como fazer isso, né? Entra na página do periódico, você vai olhar as diretrizes de submissão, né, as instruções aos autores, o que esse periódico pede, como que o seu artigo tem que ser formatado, qual é o escopo desse periódico, etc. E você vai enviar o seu manuscrito. Esse manuscrito vai passar pela revisão editorial, né, primeiro para garantir que ele siga as diretrizes do periódico, respeito à formatação, conceitos de ética, plágio, os dados dos colaboradores, né, as permissões de uso das imagens que você está utilizando no manuscrito. Então, tudo isso é feito antes da revisão por pares, tá? Por isso que é importante você ler as instruções aos autores e seguir tudo aquilo de acordo, porque cada revista tem instruções diferentes, tá? Então, você tem que seguir as instruções da revista para a qual você vai enviar. Esse é um dos principais motivos de rejeição de manuscritos, por incrível que pareça, mas é uma informação que a gente tem dos editores das revistas. A maioria dos manuscritos fica nessa primeira peneira, porque não segue essas instruções do periódico, tá? Tendo passado por essa parte, o editor do periódico vai ler o seu artigo e vai enviar para revisão por pares, né? Ele vai ser avaliado. E se o seu artigo for aceito, então você passa para o próximo passo, que é a verificação pela CAPES. Quando você for selecionar o seu periódico, né, nós temos aqui dentro do acordo os periódicos do selo Springer e alguns periódicos do site nature.com, mas que não são revistas Nature, são outras revistas que nós chamamos de Academic Journals, que também estão disponíveis para publicação. Então, nós temos uma ferramenta de recomendação de periódicos, onde você pode checar quais são os periódicos da sua área ou do seu tema, né, que estão disponíveis para publicação no acordo com a CAPES. Essa página está lá no site da Springer, em link.springer.com/journals. Ou se você já estiver lá no site da Springer Nature Link, você vai ver no menu superior um link para Find a Journal. É essa página do Find a Journal. Se você quiser entrar agora também, aí pelo seu celular, tem esse QR Code vai levar você direto para essa página, para você ter uma ideia já de como ela funciona.
Então, essa ferramenta de recomendação de periódicos, você vai poder colocar ali nesse campo de busca, na parte de cima, o título do seu manuscrito, ou o tema, né? Ou se você quiser, você pode colocar ali também o resumo do manuscrito, porque ele vai buscar as revistas que publicam artigos mais parecidos com esse tema que você está buscando, né? Quais são as revistas mais indicadas. E o que é legal dessa ferramenta? Na caixa de busca de baixo, você vai colocar o nome da sua instituição. Então, você vai colocar lá, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou a sigla URGS, né? E ele vai reconhecer a sua instituição. Você seleciona a instituição e isso vai fazer com que no resultado das revistas apareça se essa revista está disponível para publicação ou não. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o resumo de um manuscrito, né? Selecionei uma instituição, aqui como exemplo, a Universidade Federal de Alagoas, que é uma outra instituição também vinculada à CAPES, né? E aí ele me dá o resultado de quais são as revistas mais adequadas para publicar esse estudo. E aí me dá uma lista de revistas e para cada uma delas, vocês podem ver que ele vai dizer qual é o modelo de publicação. Então, lembrando que a gente tem que selecionar revistas que sejam híbridas, né? Que fazem parte do acordo. Ele vai me dar também o fator de impacto dessa revista no último ano, vai dizer qual, a quantidade de downloads que os artigos dessa revista recebeu, né, se era uma revista bem consultada ou não, e também um dado importante que é o tempo de resposta dos editores entre a submissão e a primeira resposta, né, que é aquela primeira resposta se o seu artigo vai ser enviado para revisão por pares ou não. E isso é importante porque muitas vezes o pesquisador tem prazo para publicar, né? Então ele precisa saber se a revista vai demorar muito para dar uma resposta para ele ou não. Então você tem também aí essa média de tempo, de em quanto tempo você vai ter uma primeira resposta da revista. E na última coluna, vocês vão ver se existe financiamento para publicação em acesso aberto. Então é aqui onde vocês vão ver, se estiver escrito ali 100% funding available, quer dizer, tem 100% de financiamento disponível, ou seja, 100% do APC é coberto para a sua instituição. Então, essas são as revistas que você vai escolher para publicação em acesso aberto. E aí você vai clicar lá no título da revista para entrar na página inicial do periódico e você pode checar informações que são importantes da revista. Aqui você pode ver o modelo de publicação, o fator de impacto, novamente. Se você tiver dúvidas ainda sobre o processo em acesso aberto, tem essa opção aqui no menu de explorar financiamento em acesso aberto, e ele vai trazer mais informações ali sobre quais são as condições, qual é o preço do APC, qual é a porcentagem de cobertura para a sua instituição, né? E mais embaixo na página também você tem informação sobre em quais bases de dados essa revista está indexada, que vai ajudar muito também na visibilidade do seu artigo, uma vez que ele seja publicado. E aqui no menu, nessa parte para autores, é onde você vai encontrar as Submission Guidelines, ou seja, as instruções aos autores, né? As instruções de como você vai preparar o seu manuscrito para enviar para essa revista. Então, todas essas informações estão disponíveis no site do periódico, e é importante que você cheque, né, essas informações. Então, algumas dicas aqui do que você precisa procurar para você selecionar bem um periódico para publicar o seu artigo. Leia os objetivos da revista e o escopo, ou seja, que tipo de artigo ela publica, em que área, para qual público está dirigido, e veja se isso está de acordo com o seu artigo. Veja se a revista aceita o tipo de manuscrito que você quer publicar. Na maior parte dos casos vai ser um artigo original, mas se, por exemplo, você está publicando um artigo de revisão, ou um artigo de educação continuada, veja se a revista aceita esse tipo de manuscrito. Veja também, só confirme se a revista tem uma licença CC BY, né, a licença Creative Commons CC BY. E você pode olhar também, claro, o fator de impacto do periódico, as indexações, etc. Mas não deixe que isso seja o seu fator decisivo, tá? Muitas vezes o autor pensa que vai ser mais proveitoso publicar numa revista que tem o maior fator de impacto dentro da área. Às vezes pode não ser. O mais importante é que você tenha claro quais são os objetivos desse periódico, quem é o público-alvo desse periódico e se isso está alinhado com o conteúdo do seu artigo.
para quem você quer comunicar os resultados da sua pesquisa. Esse deve ser o público-alvo da revista. Então, se você quiser publicar numa revista que tem um fator de impacto maior, mas que não conversa com o público que vai estar interessado no seu artigo, o seu artigo provavelmente não vai ter muitos leitores e nem muitas citações. Então, não deixe que o fator de impacto seja o principal critério de seleção da revista. Veja também que outros artigos foram publicados nessa revista. Leia os artigos que foram publicados nos números recentes dessa revista. Esses artigos, eles conversam com a sua pesquisa, eles falam para o mesmo tipo de público, eles estão num nível parecido do artigo que você está publicando. Então, isso são indicadores positivos de que o seu artigo vai ser bem recebido por esse editor. Veja também o prazo de publicação, se atende às suas necessidades. E, enquanto você estiver nesse processo de analisar as revistas, veja se você consegue listar 2 ou 3 revistas que sejam de interesse. Assim, caso o seu artigo seja rejeitado numa primeira revista, você já sabe para qual enviar em seguida, tá? Lembrando que você jamais deve enviar o mesmo artigo para mais de uma revista ao mesmo tempo. Você envia para uma revista e uma vez que você recebe a resposta, se o seu artigo for rejeitado, você pode enviar para a revista seguinte, nunca 2 ao mesmo tempo, tá? E também recomendo que você cheque no menu das revistas lá da Springer, a opção de Pre-Submission Checklist, que é um checklist mesmo, né, ali de cada revista, de quais dados e informações você deve checar antes da sua submissão. Nessa página, que está disponível ali em todas as revistas da Springer, no menu para autores, né, você vai ver essas opções aqui, desse checklist, para você ver o que os editores dessa revista estão procurando, quais são os critérios para publicação e financiamento. Você vai ver as instruções aos autores, instruções sobre edição de linguagem, né, em questão de tradução, uso de inteligência artificial, a estrutura do artigo, uso de figuras, políticas editoriais. Então, checa tudo isso para ver direitinho antes de você enviar o seu manuscrito, né? Isso vai aumentar as chances de aceitação do seu artigo nessa revista. E, por último, né, uma vez que você está aqui, você vai enviar o seu manuscrito, né? Tem um botão lá para enviar o manuscrito. E aí, o que vai acontecer? A Springer trabalha com 2 sistemas editoriais, tá? Nós temos um sistema editorial próprio, que é o Snap, que foi desenvolvido aqui pela equipe de tecnologia da própria Springer, né? E que está presente na maioria das revistas. E que, se você selecionar uma revista que trabalha com Snap, você vai ver uma tela como essa, para você fazer o login. Porque antes de você enviar o processo de submissão, você vai ter que fazer login no sistema da Springer. E aí você pode fazer login com o seu ID do Google, ou com o Orchid, ou com o seu e-mail, tá? Mas eu recomendo, né, a gente recomenda fortemente que você faça login utilizando o seu login do Orchid, né, os mesmos dados que você usa para entrar no Orchid, porque isso já vai vincular a sua submissão com o seu número de registro do Orchid e vai facilitar a checagem de dados da CAPES mais adiante, tá? Então, fica a dica aí, usa o Orchid quando você for entrar no sistema Snap. E o outro sistema que a gente trabalha é o Editorial Manager, que é um sistema de outra empresa, mas que algumas revistas da Springer ainda utilizam, que ainda não foram migradas para o Snap. Então, pode ser que você veja uma tela de login mais parecida com essa aqui, tá? Que você tem que fazer o login com username e password. Mas ele também dá a possibilidade de você fazer o login via Orchid, tá? Que é esse círculo verde aí do ID, né? Então, você também pode fazer o login com o Orchid. Mais uma vez, recomendo que você use essa opção. Quando você faz o login com o Orchid, da primeira vez, ele vai pedir que você entre com o seu nome de usuário e senha. Só da primeira vez, depois você vai entrar normalmente com o Orchid, tá? Mas isso também vai fazer com que o seu manuscrito já fique associado com o Orchid e depois esse dado seja enviado diretamente para a CAPES. Vai facilitar bastante, vai agilizar o processo de aprovação do seu artigo pela CAPES, né? Da aprovação da APC.
E aí, uma vez que você manda o artigo lá para a revista, né, vai acontecer o processo de revisão por pares. Eu vou revisar aqui rapidamente, só para caso alguém não tenha muita clareza do que acontece com o seu artigo quando ele chega na revista. Tá? Você submete o manuscrito. O editor vai receber e vai ver se ele cumpre com os critérios básicos, aquela revisão editorial inicial que eu falei para você. Está de acordo com a formatação, obedece aos critérios de ética, etc. Se ele não cumprir esses critérios básicos, ele imediatamente já vai ser rejeitado pela revista, tá? Por isso é importante ler as instruções aos autores e seguir tudo de acordo. Se estiver de acordo com os critérios básicos, o editor vai enviar para os revisores, né, para os pareceristas, especialistas da sua área, que vão avaliar o seu artigo e fazer as recomendações. Vão dizer para o editor se o artigo deve ser publicado ou não. O editor vai avaliar esses pareceres dos revisores e vai tomar uma decisão. O que ele vai fazer com o seu artigo, né? Caso os revisores tenham recomendado que não seja publicado, o seu artigo vai ser rejeitado. Se, na maior parte dos casos, o que acontece é que o editor vai pedir revisões, né? Com base nas recomendações do revisor, ele vai pedir que você faça alterações no manuscrito para que ele possa ser publicado. Então, esse manuscrito retorna para você, e aí você submete novamente naquele processo para que o editor finalmente tome a decisão de publicação. Aqui é onde começa o fluxo de publicação no sistema de aprovação de APC. Tá? Uma vez que o seu artigo é aceito para publicação. Depois da aceitação editorial, é quando o autor vai se identificar como autor correspondente, vai checar se ele atende aos critérios de elegibilidade da CAPES, a CAPES vai validar essa solicitação de pagamento do APC e o autor assina a licença para publicação. Tá? Esse passo a passo é todo feito dentro do sistema da Springer e através dos e-mails que o autor recebe de forma automática. Então, você não precisa fazer nada, você não precisa entrar em contato com a CAPES, você não precisa entrar em contato com a Springer, tá? Tudo isso você vai receber no seu e-mail e fazer o login no sistema para seguir esse passo a passo. Então, o primeiro passo é que, quando o seu artigo é aceito para publicação, você recebe um e-mail, né, dando os parabéns, dizendo que ele foi aceito para publicação e com um link para você concluir o processo de publicação. Então, você clica nesse link, vai para o sistema da Springer e o primeiro passo é você identificar a sua afiliação. Né? Ele vai perguntar de que país você é, qual é o nome da sua instituição e vai verificar se essa instituição tem um convênio com a CAPES. Né? O sistema identifica também outros dados que vão ajudar a CAPES a identificar a elegibilidade desse autor. Então, o sistema vai coletar de forma automática, né, o seu domínio de e-mail. Então, para isso também é importante, se possível, você utilizar o seu e-mail institucional, para que seja reconhecido como vinculado à universidade. Né? Também vai coletar o seu endereço de IP. Então, se você estiver dentro da faixa de IP, dentro da rede da URGS, isso também já fica registrado lá como que você faz parte da instituição, porque você fez essa submissão, né, fez essa solicitação dentro da URGS. E o seu ORCID. Então, tudo isso já está coletado de forma automática. A única coisa que você tem que informar aqui nesse momento é a sua filiação, confirmar o nome da sua instituição. E já nesse processo, antes disso, né, ter registrado o seu ORCID lá nos meus dados CAPES. Quando você seleciona o nome da sua instituição, o sistema vai reconhecer e dizer, olha, essa instituição faz parte do acordo com a CAPES, então você pode publicar o seu artigo em acesso aberto sem custos para você. E aí você seleciona essa opção, né, de publicar em acesso aberto e ele vai dar um resumo das informações. Então, o nome da sua universidade, a revista onde você vai publicar, o DOI do seu artigo, que já vai estar assignado, o nome do artigo, etc. E aí você checa se todas as informações estão corretas e vai clicar no botão lá, Submit for Approval, que vai enviar essa solicitação de cobertura do APC para a CAPES. Tá? Então, e aí termina, por enquanto, a sua interação, né? Você vai solicitar essa aprovação.
Nesse momento, a equipe da CAPES vai receber um e-mail da Springer dizendo, olha, temos uma nova solicitação aqui da URGS para publicar esse artigo. Então, a equipe da CAPES recebe esse e-mail, entra no sistema de aprovação e vai checar os seus dados, né? Vai checar se o autor está dentro daqueles critérios de elegibilidade como autor correspondente, se ele tem o ORCID registrado nos meus dados CAPES, né? Se o artigo é um dos tipos de artigo que está autorizado para publicação sobre o acordo, e aí vai fazer a aprovação lá diretamente no sistema. Caso tenha algum dado que seja incorreto, incompleto, ou que a CAPES não consiga verificar a filiação do autor, né, nesse caso, a CAPES vai rejeitar a cobertura do APC, ela não vai pagar pelo APC, mas o autor ainda vai ter a possibilidade de publicar esse artigo, vai poder publicar em acesso restrito, né, sob assinatura. Ou vai poder custear, né, com recursos próprios, o pagamento de APC. Então, de qualquer forma, se o seu artigo foi aceito para publicação, ele vai ser publicado, tá? Por isso é importante que você tenha os seus dados atualizados no sistema dos dados CAPES, para que a CAPES consiga fazer essa comprovação e autorizar o pagamento de APC. Mas, caso seja rejeitado, saibam que o artigo vai ser publicado de qualquer forma, tá? Só que vai ser publicado por assinatura. Então, a CAPES aprovando o pagamento do APC, aí o autor recebe um novo e-mail dizendo, olha, a sua filiação foi confirmada pela Universidade do Rio Grande do Sul, né? Vai dizer aí o nome da sua universidade, não vai ser CAPES, vai aparecer o nome da sua universidade. E aí pede que você entre novamente no sistema para você assinar a licença de publicação. Né? Lembrando que a licença de publicação é a licença Creative Commons CC BY, e de acordo com essa licença, os direitos autorais do artigo são dos autores, tá? Nunca da editora. Os direitos autorais permanecem com os autores e o artigo vai ser publicado em acesso aberto para que qualquer pessoa possa acessar esse conteúdo. Então, você clica nesse link, né, que está lá no e-mail, vai entrar de novo na plataforma, você pode baixar o termo da licença, né, para você ler tudo com calma, e depois lá no sistema você clica em assinar e autorizar a publicação sob a licença Creative Commons CC BY. E aí o seu artigo já vai estar publicado, né, ele vai ser publicado geralmente em 24 horas, no máximo 48 horas, dependendo se ainda tem algum ajuste de layout para ser feito, mas em até 48 horas, geralmente, o artigo é publicado na revista e fica disponível para consulta de qualquer outra pessoa. Né? E assim termina o processo. Ou seja, é um processo relativamente simples, né? É um passo a passo que vai sendo guiado pelo sistema, mas caso vocês precisem de mais informações, tanto antes como depois da submissão, nós temos uma página informativa no site da Springer, tá? Que está disponível lá na área de acesso aberto, acordos transformativos, né, uma página específica sobre a CAPES, que vocês podem também acessar utilizando esse QR Code. Também tem um link para essa página no portal de periódicos CAPES, na seção sobre acordos transformativos, tá? Lá também tem a lista de todas as editoras com as quais a CAPES tem esse acordo de publicação, e tem o link para a página da Springer. Então, nessa página, vocês vão ver informações sobre o acordo, vão ver a lista das instituições que fazem parte, a lista completa dos periódicos também, se você quiser ver todos os periódicos que fazem parte. Tem um guia de autor, tem perguntas frequentes respondidas, né? Os contatos também, tanto da CAPES quanto da Springer, caso você tenha dúvidas, você pode ver os contatos ali. E também tem tutoriais e webinars, tá? Que você tem um link ali para ver os tutoriais e webinars. Então, além disso que vocês assistiram hoje, né, que vai ficar gravado aí no site do Super 8, vocês podem ver aqui as nossas opções de tutoriais. Tem esse vídeo de 3 minutos que descreve esse passo a passo que eu falei para vocês em meia hora, né, mas em 3 minutos você vê aí o passo a passo. Ou vocês podem se inscrever num desses webinars gravados que nós temos lá, né, sobre como publicar em acesso aberto, que é basicamente esse conteúdo que eu passei aqui para vocês hoje. Tem também webinars específicos sobre estratégias para a escolha da revista de forma adequada, como preparar e enviar o seu manuscrito, né, que são informações mais específicas sobre como escrever o artigo para enviar para a revista,
e também outro webinar interessante sobre integridade, ética e boas práticas na comunicação científica. Então, vocês podem se inscrever e assistir o webinar no mesmo momento, tá? Ele fica disponível ali diretamente para vocês. E também, caso vocês tenham alguma dúvida, né, que não seja respondida hoje, que a gente já vai passar para as perguntas de vocês, podem entrar em contato comigo também por e-mail, andrea.gonçalves, sem cedilha, né, andrea.goncalves@springernature.com. Esse é meu e-mail de contato. E vocês podem também falar comigo nesse e-mail. Andrea, oi. Então, muito obrigada pela apresentação, tá? Foi ótima. Eu anotei aqui as perguntas, tá? Ai, desculpa, pessoal. Eu tô aqui no meu setor, então... Enfim, eu vou ler para ti as perguntas, tá? Tá já, vamos lá. A Josimara, tá? Ela pergunta, em sendo aluna da graduação, poderia ser autora correspondente ou apenas o docente é que pode? Então, Josimara, alunos de graduação não são cobertos pela CAPES, tá? De acordo com a portaria, só docentes, alunos de mestrado e doutorado e egressos de mestrado e doutorado, ou pós-doutorando ainda cursando. Então, aluno de graduação pode ser um dos coautores, tá? Mas não pode ser um autor correspondente. Tá. A próxima pergunta é da Eunice, ela tem várias aqui. Tem umas 3, pelo menos. Então, depois de cumprir todos esses critérios, qual é o principal benefício que o pesquisador obtém ao publicar seu trabalho em acesso aberto? Olha, Eunice, o principal benefício é que ele vai ficar disponível para mais pessoas. E aí, como eu mostrei para vocês naqueles estudos, artigos que são publicados em acesso aberto, eles geralmente têm mais visibilidade, então eles são mais lidos por outras pessoas e por pessoas em mais partes do mundo, porque qualquer pessoa que busque na internet sobre o seu tema de pesquisa vai acabar encontrando e vai poder ler o texto completo do seu artigo, e sendo mais lido, ele vai ser mais citado. Então, a sua pesquisa vai ter mais impacto, né? Então, esse é um grande benefício. E o outro benefício é que você vai poder ter tudo isso sem nenhum tipo de custo para você ou para a sua instituição, porque a CAPES já está cobrindo esse custo, tá? E você não vai ter também nenhuma tarefa adicional, nenhum esforço adicional de ter que buscar recursos para publicar em acesso aberto. Então, esses são os principais benefícios que você vai obter como autora. Tá certo. Ela tinha colocado outra pergunta sobre o uso do ORCID, tá? Facilita o uso do ORCID no SNAP, né? Facilita a identificação do pesquisador e aumenta a visibilidade da sua produção científica? Não sei se entendi, ela colocou na hora que falou. Não aumenta diretamente a visibilidade, tá? O ORCID, ou ORCID, né, esse registro de autor que vocês utilizam, ele é utilizado para identificar o autor, é como se fosse um RG de pesquisador, tá? Então, a CAPES vai utilizar esse dado para checar se você realmente tem afiliação com a sua instituição. Por isso é importante que você faça o login no Snap ou no Editorial Manager, né, utilizando o ORCID, porque esse número já vai ficar registrado junto com o seu manuscrito. E aí, quando esses dados foram enviados para a CAPES, para aprovação, ele vai ver, bom, a pessoa que enviou o autor correspondente tem esse ORCID aqui. E nos meus dados CAPES é esse mesmo ORCID. Então, ele vai checar, né, vai fazer um cara crachá ali e vai agilizar a autorização de pagamento de APC. Tá? Então, o uso do ORCID é para isso. Se você fizer login na plataforma de outra forma, se você não informar o seu ORCID no momento da submissão, vai ficar mais difícil a CAPES descobrir quem é você, entendeu? Se você está no sistema Meus Dados CAPES ou não, se você realmente tem um vínculo com a instituição, então pode ser que demore um pouco mais para o seu artigo ser liberado pela CAPES, para aprovar o pagamento da APC, tá? Porque nesses casos a equipe da CAPES, eles tentam identificar de outra forma quando não tem o ORCID, mas o ideal é que tenha, porque isso agiliza o processo. Em geral, a CAPES tem levado de 3 a 5 dias para fazer essa aprovação, tá? Mas se o ORCID não for informado, pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore uma semana, 10 dias. Tá certo, obrigada. Eu acho que a última tu já respondeu, que é o tempo da publicação depois das etapas, né?
Isso. E o Vitor tinha perguntado, eu respondi no chat ali, né? Mas vou reforçar aqui, tá? Que essa apresentação de hoje ela foi gravada, tá? Então ela vai ficar disponível no canal do YouTube da Biblioteca Central. A apresentação em si, André, até queria confirmar contigo, essa apresentação é a mesma que tu fez quando tu veio aqui presencialmente? Não, ela está um pouco diferente, porque online a gente faz uma versão um pouquinho mais reduzida, tá? Mas eu posso mandar os slides para você e você coloca lá no Super 8 também. Tá bom, então tá, muito obrigada. Então a gente vai disponibilizar no site do Super 8 essa segunda apresentação também, tá? Mas eu acho que a primeira também já está cobrindo o conteúdo, né, Andréia? Cobre tudo isso e um pouco mais, a outra que eu fiz presencial para vocês. Não, então tá. Então eu acho que não precisa tu mandar essa apresentação. Se a primeira ela tá bem atualizada também, né? Tá. A única diferença é que essa daqui tem os dados atualizados de publicação da URGS até julho, né? E a outra a gente até abril. Tá, mas, tá bem. enfim, o restante do conteúdo é bem similar. Tá bom, eu vou colocar ela, então. Eu acho que não, essas eram as últimas perguntas, não tem mais aqui no chat também. Se alguém ainda tiver alguma dúvida e quiser abrir o microfone, pode abrir, pessoal. Ou coloca no chat ali ainda, né? Isso, ainda tem tempo aqui. Tá, senão eu vou reforçar, né, a questão também ali da presença, que vocês têm que assinar durante, né, assinar uma única vez, tá, pessoal? Quem já assinou não precisa assinar de novo, né? Tá? Mas quem não assinou ainda, por favor, assina a presença e faz a avaliação do curso, que é importante para nós, tá? Também coloquei ali o link de emissão de certificados, tá? E eu tinha colocado aqui nas notas compartilhadas também outros links, tá? Que são importantes aqui para vocês, tá? Tá todo mundo agradecendo a tua apresentação, que foi ótima, estão dizendo que foi excelente. Tá, Andréia? E realmente é uma apresentação muito boa. Que bom, que bom. Fico feliz que seja útil para vocês. E continuo à disposição aqui também para qualquer outra dúvida que vocês tiverem. Espero que a gente tenha mais e mais submissões e artigos publicados da URGS. Tá, tem uma pergunta aqui do Rodrigo, ele está dizendo que ficou em dúvida sobre como identificar o periódico que está coberto pelo acordo na ferramenta da Springer. Tá, você vai identificar, né, usando a ferramenta da Springer, né, que você vai entrar lá no site link.springer.com. Posso até entrar aqui ao vivo, vamos fazer a apresentação ao vivo aqui. Compartilha a tua tela, Andréia. Compartilhar, só um minutinho, aqui, essa aqui. Vamos lá, então eu estou compartilhando aqui, você vai entrar no site da Springer, que é esse daqui, né, Springer Nature Link, e aí você entra aqui no menu Find a Journal, tá? Essa primeira opção aqui, Find a Journal. E aí você vai colocar aqui qual é o tema da sua pesquisa. Então, por exemplo, quer falar para mim o tema da sua pesquisa? Pode colocar aqui no chat, Rodrigo, e a gente faz um exemplo ao vivo. Se você quiser colocar aí no chat, eu consigo acompanhar aqui. Ou então eu posso usar um outro exemplo. Pode ser de forma resumida, não precisa ter nada muito elaborado, só para a gente ter um exemplo aqui. Eu sei que você está digitando, Rodrigo, eu espero, não tem problema. Tá, mas é importante vocês verem e saber como fazer essa escolha. Tá. Eu vou aproveitar, André, enquanto ele está digitando... Ah, não, ele terminou ali. Acessibilidade e inclusão no desenvolvimento de software. Eu já vi aqui, ó. Então você vai colocar lá. Só que a gente vai ter que colocar em inglês, né? Porque o sistema não aceita... ele não vai conseguir recuperar os dados em português. Então, aqui vai ser... Accessibility... Inclusion in Software Development. Tá? Eu vou colocar aqui, então, em inglês. O seu tema de pesquisa, né? Acessibilidade e inclusão em desenvolvimento de software. E aqui a gente vai colocar o nome da instituição. Vou colocar aqui a URGS. E ele já reconhece que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Selecionei. E clico aqui em Find Journals. Então, ele vai me mostrar aqui agora, né, nos resultados, na parte de baixo, quais são as revistas mais
similares a esse tema. Então, a primeira que aparece é essa aqui, Universal Access in Information Society. É uma revista híbrida, ela tem 3,1 de fator de impacto, mais de 600 mil downloads e, em média, 8 dias para a primeira resposta do editor. E ela tem 100% de financiamento disponível, então ela está incluída no acordo. Quando aparece essa informação, quer dizer que a CAPES cobre 100% do APC para publicação nessa revista. Tá? Em condições normais, esse seria o preço do APC, né? Não quer dizer que esse é o preço pago pela CAPES, tá? Mas esse é o preço cobrado pela revista para um pesquisador individual, por exemplo. Tá? E depois você tem outras opções que elas estão aqui ordenadas por relevância, mas você também pode ordenar aqui por fator de impacto, né? Por quantidade de downloads, por tempo de resposta, por outros tipos de critério, né? E você pode também baixar a planilha com essas revistas que foram selecionadas, né? Vai pedir para você fazer login na plataforma para você poder baixar, mas você pode baixar um Excel com as informações de cada revista, que aí depois você pode analisar. Então, você vê que tem várias revistas aqui, ó, Software and System Modeling, também é uma revista com 100%, Empirical Software Engineering, também é uma revista que está incluída no acordo, tá? Então, só para ter uma ideia, então, aqui, essa daqui, que é uma revista que é de outro selo editorial, ela é uma revista de assinatura, então, ela não tem financiamento de acesso aberto, tá vendo a diferença? Aqui você vai ver que essa revista não está disponível. Então, é só você escolher alguma que tenha esse critério aqui, 100% funding available, tá? É assim que você vai ver qual revista é mais adequada para a sua publicação. Desculpa te interromper, mas tem um filtro ali que eu possa selecionar só as revistas que cobrem 100%? Não, não tem um filtro. Você pode ordenar aqui por funding, tá? Se você ordenar por funding e dar update results, ele vai ordenar primeiro pelas revistas que têm financiamento, tá? E lá no final, por último, ela vai mostrar alguma que não tem, as que não tem. Perfeito, obrigada. Nada. Tá, Andréia, eu acho que só tem um comentário ali do Vitor, eu acho que ele não conseguiu encontrar nenhuma que seja 100% custeada, né? Mas deve ter sido a forma como ele fez a pesquisa, ou os periódicos que ele está buscando que realmente não devem ser custeados. Tá? Eu acho até um pouco difícil não encontrar algo na sua área que não seja, alguma revista que não seja incluída no acordo, porque são mais de 1.700 revistas em todas as áreas. Claro, se você está buscando uma revista específica, pode ser que essa em particular não esteja disponível, né? Mas depois, Vitor, se você quiser mandar um exemplo de qual é a área que você está pesquisando, a gente pode te ajudar a identificar uma revista, tá? Certo. Tem mais alguém digitando ali, Andréia? É a Josimara? Não, só está agradecendo. Pessoal, mais alguma dúvida? Querem abrir o microfone também? Fiquem à vontade. Agora pode. Agora pode. Exato. Eu vou aproveitar enquanto o pessoal tá ali, não tem ninguém digitando, para informar que se por acaso alguém fez parte daquele outro evento, ou tentou participar naquele outro evento no dia 6, o workshop de autores, tá? Muita gente não conseguiu entrar na sala, esse sistema novo, enfim, a gente estava usando ainda o sistema antigo, né? E deu bastante problema naquele dia, tá? A gente gravou, mas não funcionou a gravação, a gente está tentando recuperar com o CPD, tá? Então, por isso que ainda não entrou lá no nosso canal do YouTube, tá? Não sei se a gente vai conseguir recuperar, a gente já está em tratativa para tentar agendar uma outra data, tá, pessoal? Bom, eu acho que é isso, então, Andréia, não tem mais ninguém escrevendo no chat, ninguém abriu o microfone, tá? Andréia, eu vou aproveitar, então, para te agradecer muito, muito pela apresentação, tá? Foi ótima mesmo. Que bom. E espero... Pode falar. Eu espero poder manter essa parceria. Ah, sim, com certeza, com certeza. A gente já tem nossos contatos aqui, quando você precisar, qualquer coisa, a gente com o maior prazer faz essas apresentações e agradeço também, mais uma vez, pela oportunidade de falar com a comunidade da UFES. Tá certo, então. Então tá, eu vou encerrar a apresentação,
Tá Obrigada pela presença, pessoal, e tchau para vocês, Muito então. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde.